Ok. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero saudar a todos e pedir permissão para os professores, os diletos colegas, para me apresentar, inclusive de uma forma inclusiva. Eu sou Diego Alves, professor Diego Alves, eu sou formado em pedagogia, também formado em teologia e estou mestrando pelo programa Prof. Filo, e o recorte da minha pesquisa são as políticas afirmativas no âmbito do IF Sertão PE, Identidade e Reconhecimento junto ao povo Trucá em Pernambuco. Ainda dentro da apresentação, de forma inclusiva, eu tenho a cor da pele parda, cabelos ondulados e meio embranquiçados também, a cor dos olhos claro e altura mediana. Eu estou vestindo uma camisa de cor vermelha e, sendo assim, eu já inicio a apresentação. Dentro do recorte da minha pesquisa, o objetivo principal é tentar ter um olhar específico para as políticas afirmativas, como está aí explicitado no tema da pesquisa, mas de maneira específica a partir do IF Sertão, a unidade Petrolina. E aí, dentro dessa visão macro, o objetivo maior da pesquisa é justamente identificar os efeitos produzidos pelas políticas afirmativas desenvolvidas pelo Instituto Federal de Petrolina. E aí, dentro dessas políticas, inclusive, recentemente, completaram 10 anos das políticas afirmativas desenvolvidas pelo Instituto Federal, a unidade Petrolina, Pernambuco, e foi feito um grande evento aqui na unidade, e com o objetivo justamente de revisitar aquilo que foi feito, o que tinha sido alcançado e quais as novas práticas e as novas iniciativas devem ser tomadas para prosseguir neste caminho e objetivar realmente abarcar toda a circunferência que o IF Petrolina tem, principalmente entre muitas políticas afirmativas que o IF desenvolve, mas o nosso estudo, a nossa pesquisa tem um recorte aí sobre a comunidade indígena Trucá, que não é em Petrolina, mas é uma cidade próxima. Existe uma ilha, a Ilha da Assunção, onde essa comunidade indígena já tem décadas já, ela tem toda uma história. Cabrobó fica aproximadamente 200 quilômetros de distância, cento e alguma coisa, entre o IF, Petrolina e Cabrobó, que é uma cidade próxima, mas mesmo assim, e aí, de acordo com estudos já preliminares, é bom só ressaltar que esse é um projeto e é algo embrionário, a gente está em processo de ainda desenvolvimento, mas extraoficial a gente já tem dados de muitos alunos que estudam no IF Petrolina, que são oriundos da Ilha da Assunção, na cidade de Cabrobó. Então, o objetivo é justamente identificar esses efeitos produzidos por essas políticas afirmativas desenvolvidas pelo o Instituto Federal de Pernambuco, de Petrolina especificamente, e esses impactos e tentar explicar de fato se há uma relação, uma consonância entre essas políticas e a preservação da própria comunidade indígena Trucá, lá na Ilha da Assunção, e a permanência dessa cultura e a própria
territorialidade dessa comunidade. Aí a gente avança dentro de objetivos mais específicos, mais pontuais, que seria compreender o processo histórico da implementação das políticas afirmativas, não inicialmente do IFE, mas de maneira geral, e o que isso impactou na construção dessas políticas afirmativas dentro do próprio IF, com um instituto federal, descrever a participação do próprio instituto nesse fomento dessas políticas, em especial para a comunidade indígena em seu entorno, analisar essa relação sociocultural, educacional dos indígenas dessa comunidade, a Trucá, e a participação dos estudantes do nível superior na, na própria instituição. E, por fim, promover uma discussão de cunho filosófico e teórico sobre esse tema, obviamente emergindo sobre os novos caminhos participativos e a problematização crítica, obviamente, dos pressupostos, tanto considerando as políticas vigentes, aquelas que podem surgir, que devem surgir, mas principalmente sobre essa relação dessas políticas impactando esse contorno específico. Em linhas gerais, a gente pode dizer que a maior problematização dentro desse recorte é justamente entender a importância e a contribuição dessas políticas que são desenvolvidas no IF Sertão para essa comunidade indígena da comunidade Trucá, lá da Ilha da Assunção, em Cabrobó. E tentar perceber essa relação e se realmente essas políticas elas são efetivas e alcançam os objetivos que estão aí direcionados nos próprios objetivos das políticas e do próprio desenvolvimento dessas políticas no IF. É óbvio e é patente que falar sobre as políticas afirmativas com o recorte da população indígena é algo extremamente necessário, porque fala sobre a nossa ancestralidade, fala sobre a nossa originalidade e fala, acima de tudo, de um grupo que a gente costuma dizer, inclusive nosso trabalho tem como objetivo desmistificar essa expressão de minoria, que são várias minorias que se tornam um todo. Então, hoje, a comunidade indígena, ela permeia aí enfim, no Brasil, a gente tem mais de 305 etnias reconhecidas, com registro aproximadamente de 274 línguas indígenas faladas, por uma gama, uma diversidade de etnias. Então, é uma minoria que não é tão minoria assim. E aí, dentro dessa reflexão, inclusive no viés filosófico, a gente vai trabalhar a ideia do reconhecimento levantado por Axel Ronald e também trabalhando aí um pouco com Hegel. Mas isso o próprio projeto em si e o seu desenrolar, ele vai se desdobrar ao longo do seu trabalho. Entre os principais autores aí, que versam sobre, e aí, obviamente, com um destaque maior, não só pela produção acadêmica, mas por trazer consigo a origem do recorte da nossa pesquisa, a gente tem a Rosilene Cruz, né, a Tuxá, que é extremamente referendada na academia, e Luciano Baniwá, que dispensa também comentários. Dentro de uma perspectiva filosófica da nossa pesquisa, a gente vai trabalhar a teoria do reconhecimento e a ideia do reconhecimento social, a partir dessa perspectiva da subjetividade, sim, e aí, ao considerar toda essa complexidade que transversaliza o tema e rodeia todo esse tema,
a gente vai trabalhar com um viés sociológico, político, filosófico, que vai dar aí uma sustentação para, inclusive, alguns conceitos, que o principal, que é o conceito a teoria do reconhecimento e a ideia do reconhecimento. E aí essas políticas afirmativas que são desenvolvidas pelo IFE vão aí nos ajudar a captar e a tentar ter um panorama sobre os resultados efetivos desse reconhecimento, né, desse amparo e desse resgate à nossa ancestralidade e à nossa originalidade. A gente vai utilizar como método da nossa pesquisa o levantamento de dados do próprio IFE, desde a sua da, do início das políticas afirmativas dentro desse recorte que a pesquisa propõe. Então, o Instituto Federal de Petrolina vai ser o nosso grande laboratório, que vai trazer aí elementos documentais que vão fundamentar e trazer luz a essa pesquisa, assim também como o levantamento bibliográfico e o estudo de caso, como produto, inclusive, da nossa pesquisa, e eu digo nossa pesquisa porque é algo que uma pesquisa científica a título de mestrado é algo que envolve não só o pesquisador, mas o orientador, os colegas que corroboram com o crescimento e esse processo de alimentar e fomentar a pesquisa, assim também com o próprio evento que nos ajuda a alimentar a nossa pesquisa e também, obviamente, ou ingressar ou continuar nesse processo enquanto pesquisadores. E aí eu gostaria de finalizar, para não me estender e oportunizar, inclusive, a oitiva dos colegas, eu gostaria de finalizar com algo que talvez resuma a essência desse projeto, que ainda é embrionário, ainda é em formação, mas que certamente pode ser sintetizado com essa frase. Existe uma necessidade, e aí eu quero finalizar com ela, existe uma necessidade de novos caminhos para a ampliação dos direitos. Todavia, é imprescindível analisar e prescrutar o caminho que já foi trilhado para ponderar o que deve efetivamente continuar e o que deve ser reformulado. É minimamente desonesto pensar em políticas afirmativas sem percorrer os passos da pesquisa e da reflexão filosófica. Portanto, a nossa pesquisa versa justamente sobre o passeio, sobre aquilo que já foi feito, sobre aquilo que já foi pesquisado, sobre o caminho que já foi trilhado, mas com um viés filosófico reflexivo, para que a gente possa dar novas direções ou acentuar as direções que já foram tomadas. Como um mestrado profissional, nosso recorte sendo o próprio IFE, para que ele se torne laboratório e, quem sabe, ser um ambiente de aperfeiçoamento dessas políticas afirmativas, atendendo aí essas minorias que não são minorias. Quero agradecer aí pela oportunidade e me coloco à disposição para as intervenções e as colaborações. Obrigado. Obrigado, Diego. Então, vamos agora, primeiro, também parabenizar pelo seu trabalho, né? Eu acho que pensar as questões das políticas de ação afirmativa ainda é uma necessidade no nosso país, e, sobretudo, políticas de ações afirmativas voltadas para a população indígena, né? Então, eu quero abrir agora para os colegas, né, primeiro, para quem quer estabelecer um diálogo com o Diego, e aí depois a gente tem 10 minutos para essa rodada. Enquanto se... Eu vou fazer uma perguntinha, pode? Pode, professor. Esqueci de levantar a mão. Já dei os parabéns ali no chat.
e foi bem, assim, objetiva, né, e inclusiva a fala do professor Diego. Professor Diego, eu achei interessante porque os encontros que eu vou é a primeira vez que eu ouço uma pesquisa citando os indígenas, e aí eu gostaria de saber do senhor, o senhor não falou na sua apresentação, você falou, eu não prestei atenção direito, se o senhor também é da área indígena, e se já existe, no caso aí, próximo, o senhor falou, eu não sei se está o nome direito, Crabobó, uma coisa assim, na cidade, no município onde o senhor participa, na Secretaria de Educação, um trabalho já nessa linha, né? Nessa sua pesquisa também, com os próprios indígenas. Se eles fazem parte específico de um trabalho, de um projeto nesse sentido, que eu achei muito interessante. Parabéns. Ô, professora, eu agradeço de antemão e quero, inclusive, exteriorizar aqui minha alegria em estar participando, parabenizar, inclusive. É sempre em momentos como esse, de ordem formal, a gente fica um pouco nervoso, enfim, e acabei esquecendo de parabenizar pelo grande evento, os organizadores, todo o corpo aí docente, os colegas que também estão participando, apresentando seus trabalhos, contribuindo aí para o engrandecimento. Bom, eu não tenho eu tenho uma raiz indígena, mesmo sem meu avô, minha avó, eu tenho na verdade é uma longa história, professor, é uma longa história mesmo, mas eu vou tentar sintetizar. Eu morei uma época na cidade de Cabrobó, que é uma cidade aqui, Cabrobó, 180 quilômetros mais ou menos aqui de Petrolina, da onde eu moro atualmente, aonde fica inclusive o IFE Petrolina, Campus Petrolina. E aí, na época que eu morei lá, por questões de trabalho, eu tive que me deslocar para lá, e morei aproximadamente 2 anos e meio, e lá eu conheci a tribo, a comunidade indígena, né, a Ilha da Assunção. É uma ilha dentro da cidade de Cabrobó. E aí me remontou a histórias que eu ouvia da infância, da minha avó, que ela tem uma raiz indígena, inclusive o fenótipo, ele é indígena, e aí eu comecei a trazer a memória. Foi a partir daí que brotou o desejo de resgatar essa ancestralidade e trazer como pesquisa mesmo científica. A gente tem pouca, assim, pelo menos aqui na nossa região que eu conheço, a gente tem poucos estudos sobre. Se fala muito, mas se estuda pouco, principalmente dentro das instituições, aí por isso eu escolhi o IFE, aí com 10 anos das políticas afirmativas e contemplando a comunidade indígena. Então eu achei fantástico, foi um evento assim extremamente positivo, resgatou algumas políticas que foram desenvolvidas, algumas nem tanto efetivas, outras bem efetivas, mas o que me chamou mais atenção é que próximo, professor e demais colegas, da cidade de Cabrobó existe Santa Maria, que é uma cidade que vem antes de Petrolina. E mesmo assim, a comunidade da Ilha da Assunção migra de Cabrobó para vir estudar no IFE, Petrolina. E aí isso é algo que me chamou a atenção. E na pesquisa, o meu objetivo é tentar descobrir o porquê desse fenômeno, porque é um recorte assim, minimamente interessante, curioso, minimamente curioso. Eu tenho uma hipótese, mas enfim, a gente vai deixar que a própria pesquisa devolva essa indagação. Diego, eu fiquei assim muito interessado, né, no que você falou e uma expectativa também bem grande nesse trabalho, né, do IFES aí. E aí eu queria saber o seguinte, se você pode falar um pouco, dentro dessas políticas que o Instituto
né, nesses 10 anos, dessas políticas afirmativas, né, elas têm... Quais são essas políticas com foco para a população indígena, né, que você, né, que desenvolve aí nesse instituto? Porque como você também está muito interessado em né, pensar e estudar aí a questão da identidade, né, do reconhecimento dessa identidade desse povo, né, porque eu penso que as ações afirmativas, muitas vezes, né, a gente tem muito mais experiências, né, de políticas de acesso, né, poucas de permanência, né, e ainda estamos muito distante numa ação afirmativa no currículo, né, no currículo de formação dos cursos das nossas instituições, federais, né? E aí assim, e a identidade, a afirmação, reconhecimento da identidade perpassa, né, também por essa questão, né, de uma, vamos dizer assim, de uma cota, né, de uma ação afirmativa epistêmica também, né? Os nossos currículos precisam também se afro-referenciar e também precisa se buscar uma referencialidade, né, nos saberes dos nossos povos ameríndios, né, dos nossos povos indígenas. E aí, assim, já nesse processo, né, que eu sei que está em andamento, dá para falar um pouco assim, o que de fato, né, voltada para a população indígena nessas políticas, você vai olhar que tem aí em ação, né, em que o Instituto avançou ainda, e o que é ainda um pouco e ainda é um retrocesso, assim, que vai, né, estar na mira do seu olhar, né, de pesquisa a partir de uma reflexão no campo filosófico, que eu acho que é fundamental, né? Isso. Sim, Acho que se você pudesse falar um pouquinho mais. sim, sim. Então, professor, em linhas Você gerais... tem alunos dos povos, tem muito alunos Sim, dos sim. povos Trucar no Trucar, Instituto? sim. Sim, tem sim. Na verdade, quando se fala de políticas afirmativas, se pensa automaticamente por uma questão também muito óbvia, porque, em linhas gerais, eu não quero ser extremista, mas é a única coisa que se pensa, que são os acessos. Cota. Sim. Cota. Então, quando se fala políticas afirmativas, vamos fazer cota. Então, isso é algo que está muito longe de ser o ideal das políticas afirmativas. Como o professor citou muito bem, e é uma preocupação, não é a questão do acesso, mas é a questão da permanência. E a permanência dentro de uma qualidade de maneira que mantenha a cultura, mantenha, e inclusive devolver para a própria comunidade, da onde ele saiu, para poder estudar, para poder se formar, devolver para a sua comunidade de origem. Então, o Instituto, de maneira geral, ele trabalha muito forte essa questão da política afirmativa de acesso, A priori, o meu intuito era estudar um curso específico e, dentro do curso, essa comunidade que está inserida. E o que faz ele permanecer? Né? Há uma evasão? Bom, e de acordo com estudos preliminares, ainda muito embrionário, não há uma evasão tão grande. E aí, o que faz do IFE Petrolina ser um diferencial dos outros campos? Esse é o principal foco. E por que essa migração? Sim, esse não sei se é uma migração, talvez é um movimento, né? Um movimento de... esse movimento, essa saída, que seria muito mais favorável em um polo mais próximo, que também oferta o mesmo curso,
Mas por que o IFE Petrolina? Então, ainda é algo muito obscuro, porque por isso é foco da pesquisa, mas que ao término, ao cabo dela, eu espero ter muita coisa para falar, muitas respostas que giram em torno aí desses questionamentos. São muitos vieses que podem ser estudados, mas ainda é algo que é preliminar ainda. Eu, assim, isso é para te passar para a professora Maria Terezinha, eu penso que, como a sua intenção, né, intencionalidade é ver essa questão da identidade, do reconhecimento, né, e aí acho que é do reconhecimento e dessa identidade dentro desse instituto, talvez seria interessante você verificar, né, como que é atravessado esses PPCs desses cursos, né, em que atraem esses alunos, né, pelo menos daqueles que têm mais, né, a presença dos alunos indígenas, né, alunos e alunas indígenas, para ver se também tem ali um diálogo, um reconhecimento, né, ou pelo menos de uma historicidade desse povo especificamente, né? E se tem algum movimento também de diálogo, de epistêmico, né? De trocas aí, de saberes, se esse instituto também está aberto para esses saberes dos povos trocar, né? Não sei, talvez seria uma questão interessante a pensar, problematizar um pouco esse espaço, né? Que eu penso que é um espaço duro, né? Para abrir para outras epistemologias, né? E outras ontologias, pensando aí numa perspectiva filosófica, né? Esse diálogo, né? Formativo, né? Ele tem muita aridez, né? Nessa abertura para um cruzamento aí de epistemologias e ontologias, né, não eurocentrada. Talvez seria interessante, né, também dar uma olhada nisso. Professora Terezinha. Perfeito. Rapidamente, eu perguntei, professor Diego, porque eu trabalhei há uns 3 anos aqui no município onde eu estou, que é Santa Catarina, município de São José, que tem um professor de filosofia, só que ele trabalha como efetivo na prefeitura, e ele é guarani, ele é indígena. Aí, por isso que eu perguntei, porque é uma experiência diferenciada. Mas na sua fala também, eu queria ter comentado rapidamente, que o senhor contempla, e é até bom reforçar, a Lei 11.645, né, /208, o 08, como a gente diz, que realmente reforça, porque geralmente a gente dá muito ênfase à parte afirmativa afro, e às vezes a indígena acaba ficando meio, né, reservada. Então, é bom. Exato. E eu lembrei muito do Lévi-Strauss, que, sendo um filósofo, deu uma abertura muito grande para a antropologia, quando foi trabalhar os mitos, né? Trabalhou os mitos e mitemas, e a partir daí ele entendeu códigos sociais que existem nos mitos de cada povo, por exemplo, né? Então, mas a sua pesquisa Perfeito, tem bem bastante lembrado, coisa, tem bastante coisa para... Boa tarde, então. Obrigada. Obrigado. Eu gostaria de agradecer pela contribuição, lembrar que, como produto, inclusive da pesquisa, é ambição a gente construir um livro de bolso, que é o Filosofia Todo Dia, com 365 reflexões partindo dessa comunidade, dos próprios indígenas, que são, a partir da sua cultura, das suas reflexões, da sua leitura de mundo, uma filosofia. O objetivo é, de fato, resgatar, né, a cultura que foi esquecida, ou que é maquiada, ou que é sufocada dentro de uma institucionalização. Mas, enfim, eu não quero me delongar. Obrigado, professor, agradeço mais a contribuição. Muito obrigado, Diego, sucesso aí no seu trabalho, né, e
E também, só para te lembrar, seria interessante você também fazer uma visita, uma revisita a essa epistemologia do Sul, né, que acho que caberia muito bem aí nesse diálogo de identidade e reconhecimento que você quer tratar, né? Tem um texto do Dimas Mazzolo, muito interessante, que é sobre filosofia e conhecimento indígena. Acho que ali tem uma perspectiva que também pode te ajudar nessa discussão.